E aí, galera, seja bem-vindo finalmente à nossa imersão do nosso puro e simples. Querido, eu quero te dizer, se você está entrando aqui hoje nessa live, se você talvez está sendo convidado por alguém, talvez Deus te trouxe até aqui, talvez você viu alguma coisa no seu Instagram, em alguma rede social, eu quero dizer que essa noite você vai ter uma profunda experiência e imersão naquilo que Deus tem para você no puro e simples. Nós não podemos limitar a Deus a pequenos encontros, mas encontros profundos, encontros verdadeiros, encontros reais. Algo que começou lá no meu quarto, junto com muita gente que talvez está assistindo aqui hoje, com uma simples câmera, com uma simples ring light, e Deus trazendo muitas pessoas para Ele, Deus realmente fazendo algo grande, e realmente Deus foi moldando de tal forma que hoje a gente está podendo chegar aqui, fazendo essa grande imersão, esse grande contato profundo do que Deus está fazendo, certo? Querido, hoje também a gente vai ter o nosso lançamento oficial do nosso grande curso, que eu falei tanto nas lives que as pessoas estão até me cobrando demais sobre isso. Então, após a gente finalizar a nossa imersão, você vai poder estar entrando na nossa academia, a academia praticamente do puro e simples. Você vai poder ter uma imersão ainda mais aprofundada de cada tema que praticamente a gente vai conversar, certo? Querido, antes de tudo, vamos começar com uma oração. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se você não sabe orar, eu peço que você feche seus olhos e você simplesmente repita umas orações comigo. Você fale assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha alma. Espírito Santo, hoje eu quero ter uma profunda experiência com o Senhor. Senhor, nessa noite eu quero ter um encontro verdadeiro, um encontro real, e um encontro simples, como os grandes homens de Deus tiveram no seu dia a dia. Senhor, fala comigo. Deus, realmente me dá uma ministração poderosa, me dá uma experiência profunda e coloca em mim o selo do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, te agradecemos, te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, querido, se você hoje talvez entrou aqui, o meu foco não é eu. O foco é você ter uma experiência com Jesus no seu quarto. É você ter uma experiência com o seu café na mesa, com o seu chá e a sua Bíblia aberta. E como disse o grande homem de Deus chamado Billy Graham, os céus abertos num quarto fechado. Esse é o meu foco, essa é a minha ministração. Eu quero trazer para você hoje a simples e doçura que o Espírito Santo pode fazer quando nós clamamos, nós pedimos para Ele e nós conversamos com Ele. Ok? Querido, eu quero abrir com você no livro de Atos, capítulo 17, versículo 27, onde a Bíblia diz para a gente o seguinte. Lá em Atos capítulo 17, versículo 27, Deus fala conosco algo muito claro, muito específico daquilo que Deus quer para nós. Hoje uma pergunta que permeia demais a nossa geração é: qual é o meu propósito? Por que eu estou nessa terra? Qual é o motivo de eu estar aqui? Sabe, a gente mistifica demais o cristianismo. O que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu seja missionário? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer da minha vida? E recentemente eu ouvi essa frase de Francis Chan. Ele falou o seguinte: eu acho que você deve se preocupar menos com o que Deus quer para a sua vida e você se preocupar mais com o que Ele quer para você hoje. E então lá nesse texto, Paulo vem trazer uma para nós, Lucas escrevendo, mas quem traz a carta é Paulo, mas quem está escrevendo é Lucas. Ele fala para a gente nesse texto de que o propósito de Deus era para que nós buscássemos a Deus e tateando pudéssemos ver e encontrá-lo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui você encontrou a palavra propósito. Uma das primeiras vezes que aparece a palavra na Bíblia, a palavra propósito relacionada a homem e Deus é essa. O propósito de Deus era para que os homens buscassem a Ele e tateando, ou seja, tocando. O apóstolo João fala pra gente na carta de João, no 1 João capítulo 1, ele fala, porque o nosso evangelho com que pregamos, ele é feito do quê? Daquilo que vimos, ouvimos e apalpamos. Aquilo que nós tocamos. Ou seja, o evangelho é um evangelho que nós precisamos ter experiências profundas com Deus. E talvez, nessa vida que nós estamos levando de performance, de resultados, de o que Deus quer para minha vida, o que Deus tem para minha vida, será que realmente Deus me ama? A gente volta para a primeira pergunta de todas: por que Deus me criou? E a gente vai tentando matar essas perguntas com sendo: Deus me chamou para isso aqui, Deus ele me fez um propósito para isso aqui, eu tenho um propósito para ser isso aqui. Ei, não. O propósito original de Deus foi aquilo que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2.
quando ele fala com o ser humano: na viração do dia eu estarei aqui, e eu quero você nesse lugar. Então, antes de Deus criar alguma coisa para Adão fazer, Deus primeiramente cria Adão para se relacionar com o homem. Então, hoje eu já quero matar uma pergunta na sua vida. Lucas, qual é o meu propósito? Seu propósito é você ter o encontro diário com Jesus no seu quarto. É você abrir as suas escrituras, você pegar o seu café, o seu chá, e você chorar, as lágrimas caírem dentro do seu quarto. Lucas, por que chorar? Esse chorar é uma paz, é uma profunda paz que Deus traz no fundo do nosso coração, cara. É uma profunda experiência que Deus gera no nosso coração. E quando nós falamos um pouquinho sobre essa questão de propósito, me vem muito essa questão de coaching na cabeça, né? Vem essa parada de coaching, vem essa parada de tráfego, de marketing digital, de todo mundo vai vencer, todo mundo vai ganhar. E não, o Evangelho, ele é o oposto disso. Ele nos mostra um caminho de dia após dia morrer para si mesmo. Dia após dia a gente se esforçar menos, mas de se esforçar mais também. Isso é muito maluco, cara, né? E o que eu quero falar com você hoje, cara? Eu quero trazer para você um sentimento que você vai poder aprender um pouquinho mais lá no curso, mas eu quero ministrar essa aula aqui. Lá no segundo módulo, a gente vai conversar sobre a aula praticamente 3, onde eu vou falar sobre o medo da rejeição de Deus. Querido, eu não sei se você já passou por essa pergunta, mas muitas das vezes nós temos um relacionamento com Deus pautado nos nossos esforços. O que é? Poxa, eu tô aqui me esforçando, eu tô em santidade, eu tô vivendo tudo aquilo que Deus tem para minha vida, cheio de poder, cheio de ousadia, da graça de Deus. Poxa, mas falhei uma vez. Deus me perdoa, mas tudo bem. E daqui a pouco você erra de novo, e daqui a pouco você falha, e daqui a pouco você não ora um dia, daqui a pouco a tua oração você não sente nada, e aí você começa a entrar num looping de: Deus, o que tem de errado comigo? Qual é o meu problema, Deus? Qual é o problema com a minha vida? O que eu tenho de errado, Deus? Por que o Senhor não fala mais comigo como o Senhor falava antes? Por que eu não sinto mais a tua presença como antes? Por que eu não te amo mais como antes? O que está acontecendo, Jesus? Eu tenho ido na igreja sempre, eu tenho orado todos os dias, mas Deus, eu não consigo sair desse looping. E aqui que entra a parada que muitas vezes os cristãos param. A frustração, a extrema autocobrança, né? A gente veio de uma geração que é zoado demais isso. Por quê? Porque nós vamos de uma geração que ela é muito cobrada. A gente tem uma autocobrança dentro da gente para ser alguém na sociedade que é zoado, é bizarro. Constantemente jovens de 15, 16 anos já não querem mais saber de nada, querem saber de ir para academia, trabalhar e ganhar dinheiro. Eu falo, cara, calma, vai aproveitar a tua adolescência, vai aproveitar um pouco a tua vida. E quando eu digo aproveitar, não é você ir fazer besteira, não é sobre isso. Eu digo sobre você pensar muito mais no teu chamado, na tua intimidade com Deus, na profundidade que Deus tem para você, do quanto Deus quer revelar o coração dele para a sua vida, sabe? E aí que entra uma parada que a gente vai estudar também lá na aula 3 do módulo 1, que é sobre arrependimento e remorso. Muitas vezes nós estamos num ciclo de remorso, um ciclo constante de remorso, um ciclo constante de nós nunca nos sentimos suficientes para aquilo que Deus está fazendo. Nós constantemente vivemos uma vida onde o Espírito Santo está constantemente falando para nós: ei, eu te amo, ei, eu estou contigo, porque existem milhares de promessas, mas porque nós nos definimos pelos nossos erros, acreditamos que Deus nos rejeitou. E querida, essa frase ela é muito forte, porque ela fala o seguinte: a religião muda rotinas, o Evangelho muda pessoas. E querido, quanto mais você está perto de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, menos esforços você vai ter. Os teus esforços não tem que ser para agradar a Deus. Os teus esforços tem que ser para estar com Deus. Querido, se tem uma coisa que Deus se agrada, é de você. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é do teu coração, é da tua vida, é do teu dia a dia, é do teu andar, é do teu caminhar. Deus, querido, a Bíblia diz pra gente no livro de Salmos, capítulo 139, e quando eu acordo, você ainda está lá. Ou seja, Deus constantemente está atrás
dos seus filhos. Deus constantemente está atrás das suas filhas. Deus constantemente está falando demais para o seu povo. Ei, meu Deus, enquanto vocês estão buscando construir algo grande para mim, eu só quero uma coisa, eu quero vocês. Não tem problema construir algo grande, o problema é você colocar o teu coração nessas coisas. Como eu sinto saudade quando você orava 2 horas. Como eu sinto saudade quando você me via como a única fonte de esperança. Como eu sinto saudade quando você era o meu filho que gastava tempo em oração comigo, você gastava zelo comigo, você não flertava com o pecado, você não mesmo não sentindo a minha presença, você ainda continuava me amando. A Bíblia diz pra gente no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 2, ele fala o seguinte: como eu sinto saudade dessa jovem mulher, porque ela me seguia até mesmo no deserto. Ah, querido, Deus tem saudade disso. Deus tem saudade do puro e simples. Deus não quer mais saber só da tua carreira. Deus não quer só saber do teu ministério. Deus não quer saber dessas coisas. Primeiramente, querido, nós estamos com um problema: falta de experiências com Deus. Ah, Lucas, mas eu vou na igreja, eu caio no chão. Certo, mas não é porque você está tendo essas experiências de cair no chão, de tremor, de chorar, que quer dizer que você gerou intimidade com Deus. Querido, experiência com Deus é diária. Experiência com Deus é todos os dias. Se você está orando para que Deus possa se manifestar, você está perdendo o benefício de viver uma vida diária com Deus. Querido, Deus ele não nos chamou para uma corridinha de 500 metros, mas uma vida com Deus. Você já imaginou andar lado a lado com Deus? Um dos homens que eu mais me inspiro nas escrituras é um homem chamado Enoque. Enoque, a Bíblia diz para a gente que ele viveu 365 anos com Deus. E ele não falhou nenhum dia. Se você pega 365 vezes 365, dá mais de 20 mil dias. Ele andou 20 mil dias sem falhar com Deus. E muitas vezes o processo, os resultados, muitas vezes esse foco nas coisas que são fúteis, estamos roubando da essência de todas as coisas. Andar com Deus, mergulhar em Deus, se aprofundar no Espírito Santo. Querido, você está na geração mais rápida que existe, a geração que menos exige esforços. E a Bíblia diz pra gente, Lucas capítulo 21, versículo 9, que somente esforça, você precisa se esforçar. É pela perseverança que vocês alcançarão a vida. E o que é essa vida? Não quero só falar de eternidade. Eu estou falando aqui, querido, sobre uma vida profunda com Deus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, sabe? E o que nos impede de viver tudo isso? As nossas emoções, o nosso eu, os nossos desejos, os nossos sonhos. A gente tem medo de matar eles e falar: Senhor, a tua vontade é melhor que a minha. No fundo do teu eu aí tem uma pergunta que ainda fica: será que realmente eu amo a Deus? Ah, Lucas, mas eu jamais falei isso. Mas talvez no teu coração, lá no fundo, você tem medo de largar alguma coisa ainda. Você tem medo de falar isso. Talvez você gosta tanto dessa dor que você sente, do remorso, que você ainda não experimentou a felicidade do arrependimento, em abandonar a sua vida de verdade e falar assim: eu não sou mais escravo disso, eu não sou mais preso a isso. Não, eu tenho algo maior. E querido, lá no módulo 4 a gente vai ver histórias de homens de Deus. Eu quero falar de um deles aqui, que eu nem acrescentei, mas eu quero falar de um dos homens de Deus. Eu quero falar sobre um dos homens de Deus que mais me inspiram, que é George Whitefield. George Whitefield, querido, ele foi expulso da igreja dele porque ele pregava ao ar livre. Ele ganhava muitas pessoas para Jesus. A voz dele alcançava 3, 4 quilômetros de distância. Era muita gente sendo ganhada para Jesus. Só que ele falou uma coisa muito forte: foi que nós devemos ter uma vida de devoção diária. Um homem que mudou a história, um homem extremamente comum, um pecador, com os mesmos erros, com as mesmas falhas que nós, mas ele mudou grande parte da Inglaterra, junto com um grande amigo dele chamado John Wesley. E John Wesley, a gente vai falar sobre, lá dentro do curso a gente vai falar sobre ele. Então, querido, o que te impede hoje de você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus? O que te impede hoje, cara, de você mergulhar mais profundo no Espírito Santo? O que te impede hoje, cara, de você, meu Deus, falar: Espírito Santo, toma minha vida. Oh, rabacatalabachori, e você chegar para o Espírito Santo e falar: Senhor, toma as minhas mãos. Pior que eu tô todo arrepiado aqui. O que te impede, querido, de você falar: Espírito Santo, realmente conduz a minha vida?
Quantas vezes você vai deixar o Espírito Santo rasgar os teus planos, cara? Os teus planos verdadeiros, para deixar os planos de Deus atingir a sua vida. Talvez você está pensando demais nas bênçãos, mas a maior bênção que existe é o abençoador. É melhor estar perto de quem tem a bênção do que você querer a bênção. Querido, viva disso. Uma vida diária com o Espírito Santo, uma vida diária com a presença de Deus, uma vida diária com a glória de Deus. A Bíblia vai mostrar pra gente alguns homens de Deus lá em Hebreus capítulo 11, sobre o livro dos heróis da fé. E lá ele fala que Abraão, ele morreu sem ver as promessas dele se cumprirem, porque ele andou com Deus. Então, o que hoje te impede, cara, de você voltar pro puro e simples? O puro e simples é o devocional diário, cara. É você amar Jesus todos os dias. É aquele primeiro amor que não se desgasta. É aquele primeiro amor que não acaba. Sempre apaixonado, sempre na glória de Deus, sempre ousado. Oh, meu Deus. Ainda bem que amanhã já imaginou derrubar isso aqui? Tom. Ai, ai. Então, querido, o que te impede de você ver isso? Nada, nada. Então eu queria muito que você hoje, agora, nesse momento, fechasse seus olhos onde você está no seu quarto. E se você talvez está envergonhado, talvez você está sujo, talvez você precisa se arrepender hoje porque você não tem mais amado Jesus como você amava lá no começo. Até você está fazendo muitas coisas para Deus, muitas coisas, mas você está cansado, você está sobrecarregado. Mesmo você fazendo todas essas coisas, sendo o melhor servo, o melhor homem de Deus, por aí vai, você está cansado, cara. Você realmente precisa de um renovo, você precisa de um poder do Espírito Santo. Hoje é um bom dia para isso. Eu queria que você já se ajoelhasse no seu lugar, onde você está, e você falasse com Deus. Você tivesse uma experiência com o Senhor agora. Eu vou estar orando pela sua vida. Se você ora em línguas, volte a orar em línguas nesse momento. Começa a declarar o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus sendo derramada. Oh Deus, eu vou estar orando pela sua vida. Caraca, velho. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor Pai. Eu oro por cada um que vai estar aqui amanhã, por cada um que vai estar aqui presencialmente, cada um que vai estar também nos acompanhando pela internet. Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar as casas, que o Senhor possa entrar em cada lar, que o Senhor possa romper as cadeias, que o Senhor possa levantar, realmente como John Wesley falou, Pai, me dê 100 homens que odeiem o pecado e amem a Deus, que eu possa abalar as estruturas da terra. Espírito Santo, eu te peço esses 100 homens, essas 100 mulheres que estarão pelo Brasil orando, clamando, chorando, pedindo por mais de Deus, mais do Espírito Santo, uma honra da glória de Deus, Pai, que realmente querem pagar o preço, que realmente querem crescer mais em Deus, Pai, que a doce presença do Espírito Santo possa fazer isso conosco nesses próximos dias, esses próximos meses, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.